Olá, pessoal. Vamos para mais um Papo Cabeça. Eu estou aqui hoje com Elaine Klein. A gente vai falar vai ter uma conversa super interessante sobre nutrição, sobre mudança de estilo de vida. Um tema que é tão atual, tão importante, que as pessoas hoje em dia estão mais longevas, né? Estão vivendo mais. E para ver mais, a gente tem que mudar um pouco a vida, não é É isso? isso, E você também mudou de vida, né? Você fez uma primeira formação em odontologia, não é isso? E isso. por que essa mudança de odontologia para nutrição? São áreas que se completam, né? Sim, A nutrição passa pela boca, não é é, isso? é. É área de saúde, né? Eu me formei muito nova na odontologia e gostava de atuar na área, exerci a profissão, né, há alguns anos, mas sempre gostei, né? Eu sempre era aquela que na mesa com as amigas, o que que a Elaine vai comer? Vamos comer o que a Elaine vai comer. Eu sempre gostei de treinar, sempre gostei de correr, sempre fui muito ligada à área de estilo de vida, de longevidade, de bem-estar. E eu sempre adorei a nutrição. Então foi aí que eu resolvi fazer essa mudança e fui fazer uma nova faculdade, que foi a nutrição. Então, na verdade, você já se sentia, digamos, uma pessoa que mudava o seu próprio estilo de vida Exato, e exato. você gostava de cozinha? Sempre, Cozinhar? então, eu dava aqueles pitacos na cozinha, né? E hoje em dia eu sei cozinhar, mas o tempo me falta. Mas saber cozinhar, a gente tem que saber cozinhar também, até para poder ensinar preparos, técnicas dietéticas diferentes para diferentes condições clínicas que às vezes o paciente apresenta. Então, tem que ter algum conhecimento. E isso que ela tocou, esse ponto que ela tocou é super interessante. Eu às vezes sinto falta, alguns pacientes comentam sobre que vão em nutricionistas, etc., nutrólogos, e falam assim, mas doutor, ele não me explicou como é que faz a comida, me dá olha, você tem que comer tanto de arroz, tanto feijão e tal, mas existem vários, né? Vários pontos Tem, importantes, né? tem. Uma colher a mais de azeite, uma colher a menos de azeite, isso muda Exato, tudo, não é isso? exato, exato. Você inserir gorduras boas na alimentação, você faz proteção metabólica, tem muitas variáveis na alimentação que você pode ajudar em diferentes condições clínicas. E você fez uma pós-graduação em nutrição clínica funcional. O que Isso. é E isso? fitoterápica, E né? fitoterapia? Me É, fala o que é é. isso. É uma nutrição voltada para a clínica, de fato, né? Onde você estuda toda a parte cardiológica, a parte metabólica como um todo, com essas doenças cardiometabólicas, né, cada vez mais crescendo devido à obesidade. A gente trata a obesidade, condições clínicas como um todo, né? E eu tenho um maior foco no consultório em emagrecimento, principalmente com mulheres 40 a mais. E engraçado, ela falou um tema, né? Mulheres 40 a mais. Isso é uma tecla que eu sempre pontuo aqui. Antigamente a gente considerava as pessoas 40, 50 anos idosos, né? Velhos, né? Sim, Eu tenho que fazer 49 semana que vem e me sinto um garoto, né? E quando a gente fala 40 a mais, até parece que é uma pessoa muito velha, né? Mas hoje em dia não, é uma garota, nada. né? Não, Isso. é aquilo que a gente fala, hoje em dia os 40 são os novos 20, né? São os novos 20. As pessoas hoje em dia com 40 anos, e antigamente era um tabu se falar de menopausa, né? As mulheres não falavam de menopausa. Tinham até vergonha de falar de menopausa. Hoje em dia não, é um assunto super esclarecido, que as mulheres gostam de debater, cada um com questões diferentes, com sintomatologia diferente, estilo de vida diferente, mas todo mundo hoje está na preocupação de melhoria de estilo de vida, melhoria de saúde, longevidade, e a estética também, claro, né? Aham. E você tocou num ponto, essa faixa etária, 40 a mais, né? Uma transição menopausa ou perimenopausa, Sim, né? Existe alguma dieta que seja mais interessante para essa população, que melhore os efeitos, até os sintomas clínicos da menopausa? O sim, que pode ser sim, feito? né? É o que está se falando muito agora também, né, na moda, é a dieta anti-inflamatória, né? O que que é uma dieta anti-inflamatória? Uma dieta mais mediterrânea, né? Com diminuição de carboidratos com refinados, né? Não os carboidratos que vêm de frutas e legumes e verduras, mas carboidratos refinados, redução de álcool. Uma dieta que você consegue colocar fitoestrógenos, né, que vem das sementes, alimentos que têm fitoestrógenos. Uma dieta com cereais, grãos integrais, legumes, verduras, frutas, mais clean label, né? Uma dieta mais clean label, com menos industrializados e ultraprocessados. Você falou nesses fitoterápicos, né? Dos que induzem a produção de estrógeno, né? Fitoestrógenos, Fitoestrógenos.
Isso tem uma diferença entre si, por exemplo, eu sei que seu foco é a população feminina, né? É, Mas um homem pode consumir? pode, Pode. pode, Eu, pode. eu me lembro quando garoto, né, tinha, eu acho que era algum preparado que era com soja. E fala assim, ó, não toma isso não, que isso vai te produzir muito estrógeno. Isso é verdade? Então, isso já caiu em desuso. Não tinha essa história, né? Tinha, mas isso já não prevalece. Ainda tem um, né, uma corrente na nutrição, né? Mas que ainda defendem essa prerrogativa, mas ela não se põe mais. Então, a dieta que contenha, digamos, todo tipo de alimento não vai fazer nem mal nem bem para essa produção de estrógeno no homem, digamos Não, assim, não, né? Você não, não contraindica, não, né? não, não. E do ponto de vista desse balanceamento, né, da dieta nessas mulheres 40 a mais, muda um pouco a frequência da alimentação, porque assim a gente sabe que tanto a menopausa como a andropausa, né, como toda essa mudança hormonal, né, o nosso metabolismo ele vai cair um pouco. Muda um pouco a estratégia de tempo alimentar, Muda, horário alimentar? muda. E é legal que a nutrição, né, ela está em expansão, os estudos cada vez mais robustos e que com diferentes estratégias, né? Tem, tem uma linha assim do time restricted feeding que você diminui a janela de alimentação, não é o jejum intermitente, mas de você comer conforme o ciclo circadiano, né? Não se alimentar até tarde, no jantar, comer mais cedo, né? A última refeição mais cedo, sem alimentação, sem refinados, sem alimentos refinados, né? É, tomar um bom café da manhã e fazer a progressão calórica e proteica, que é muito importante, ao longo do dia. Ela falou uma coisa que é super importante. Eu vou traduzir só uma coisa aqui. O ritmo circadiano. A gente tem um receptor, né, de trás lá do olho. O olho ele tem o nervo óptico. Ele vai lá no quiasma óptico, perto de uma glândula chamada pituitária. E a presença ou ausência de luz, ela fala para o nosso cérebro assim, ó, hoje é dia e hoje é noite. E daí ela produz alguns hormônios na alimentação, tem dois principais, três na verdade, cortisol, glucagon e a insulina, né? Então por isso essa estratégia, né? Exatamente, exatamente. Mas você falou uma coisa que eu não me atentava nisso. E eu vou te falar que eu já fiz todo tipo de dieta, tá? Eu já fui carbofóbico, já não sou mais, já A fiz, nutrição passa por fases, né? já, Tem aquele boom, todo mundo tirou glúten, já fiz todo mundo jejum intermitente, já fiz jejum de ficar 3 dias sem comer nada, e, enfim, e já fiz de tudo. Já fui vegetariano, tudo que você possa imaginar eu já eu fiz. atendo todos esses. E eu não sabia disso, dessa progressão proteica ao longo do dia que você falou. O que é essa progressão É proteica? você saber distribuir a proteína ao longo do dia. Né? Eu tenho dois tipos de pacientes que aparecem no consultório. Ou as que comem proteína em excesso, achando que essa proteína em excesso é que vai fazer ganhar massa muscular, o que não é verdadeiro. E as pacientes que vêm com déficit proteico. E aí eu tenho que ajustar a proteína ao longo do dia, porque senão também não mantém a massa, mantém a massa muscular, né? Uhum. Então, na verdade, não é a frequência, na verdade é um ajuste. É um ajuste ao longo do dia. Uhum. E por quê? Porque se também der muito, não absorve, é isso? A gente não tem molécula de armazenamento proteico, né? A gente não Uhum. tem uma molécula que armazene proteína. Então, não é comendo mais proteína que a gente vai ganhar mais massa muscular. A gente tem um limite de comer proteína, né? Uhum. E, Até e porque até o excesso proteico, o excesso da proteína em caloria vira gordura. Então, é, é um e- tiro no pé. e ela acertou desse tiro que eu fiz. Quando eu era carbofóbico, eu comia muito proteína e vi que o peso se mantinha ali, né? Fora o excesso da gordura saturada, né? Porque acaba que você tem um pouco, assim, apesar de todo mundo falar que dá muita saciedade de carne, e dá, Justo. mas não é essa coisa toda, né? E tem que estar Assim, balanceado. você Aí tem é que que estar tá, bem, né? Tá tem que comendo estar bem, né? balanceado com as gorduras certas, com os carboidratos certos, na hora certa. Uhum. E esses pacientes que também praticam exercício, né? Você tem alguma estratégia diferente com relação ao exercício, na Claro, quantidade de proteína, na claro. quantidade de carboidrato? Sim. Como é que, digamos, essa mudança de estratégia, né? De alguém que é sedentário para alguém que faz um exercício?
os cálculos, né, mudam totalmente, porque você tem uma maior demanda proteica, porque você está aumentando a atividade física, e demanda calórica também. Então, os praticantes de atividade física, que não são os atletas de ponta, né? Somos Somos nós que nós, vamos, né? exato, que vamos para academia, que Somos vamos para o corredor da corredor. lagoa. Exatamente. Tem todo um ajuste também. Você tem que aumentar e ajustar a caloria e proteína ao longo do dia de uma forma diferente. E também um aspecto importante que todo mundo pergunta é: a proteína vem antes ou depois do treino? Então, é aquele famoso depende que ninguém gosta de ouvir, né? Que todo mundo quer uma resposta Objetiva, né? objetiva. Certinha? Mas, de fato, depende. É, Você vai misturar com carboidrato, você vai ter um exercício em seguida, a sua próxima refeição é quantas horas depois. Se a pessoa for treinar e acabar às 11 da manhã, por exemplo, e o almoço é 1 da tarde, eu prefiro que ela come uma carne, um frango, um peixe no almoço, então eu não preciso dar um whey protein depois. Então, tudo depende do dia da pessoa, né? Eu acho que o legal da nutrição aquelas dietas prontas, né, que não resolvem, é você entrar no cotidiano da pessoa e poder ajustar, porque cada um é um, né? É individualidade bioquímica, a individualidade de rotina. Então, não tem aquela coisa certa, aquela janela alimentar, né, que se falava muito. Hoje em dia também já tá em desuso, porque o que importa é o que você come ao longo do dia, porque a gente está em síntese proteica o dia todo, né? É o somatório, né? Exato. Não tem. Eu estava até vendo recentemente um artigo sobre isso, né? Se era melhor ou pior treinar em jejum. E daí justamente a resposta é assim, não importa. Importa o que no somatório do dia, assim, você não vai perder mais nem ganhar mais. E Exato. daí, na verdade, depende muito da adaptação do seu corpo Isso, foi o que para eu falei, aquele, individualidade bioquímica, né? né? Para aquele jejum, né? Eu, por exemplo, eu gosto de treinar em jejum. Eu Eu me também. sinto bem. Eu Se também. eu comer, parece que o sangue, faz assim, o sangue todo vai para a barriga. Eu Então, também. eu me sinto mal. Mas aí Então, qual a estratégia da noite anterior? é, Aí tem que pensar. pratão de arroz com carne. Exatamente. Exatamente. Então é isso. Tem pessoas que fazem low carb à noite e também não querem comer de manhã e querem sair para treinar. E aí a performance também fica ruim. Uhum. Então, E vamos falar um pouco mais das mulheres, que elas são, assim, tão importantes, né? No teu dia a dia também, deve ter, como você trabalha muito com mulheres 40 a mais, né? Deve ter pego também muitas mulheres com câncer de mama, né? Pós-tratamento oncológico e tudo, porque isso é uma doença, digamos, muito comum hoje em sim, dia, né? E eu sempre gosto de tocar nesse tema da oncologia, porque eu pratico, né? que, eu, que provavelmente essas pessoas voltam à vida completamente normal, né? totalmente. Conseguem voltar. Normalmente. Durante o processo, eu faço uma dieta é, específica, né? Com baixo carboidrato, uma dieta que dê tanto saciedade quanto bem-estar. Mas depois, aos poucos, a dieta volta ao normal e vida normal, vida que segue. Uhum. E um tema que interessante com relação ao esporte, a essa performance, a funcionalidade, né? Suplementação. Você é contra ou é a favor da Ah, sou a suplementação? favor. Eu sou a favor, sem extrapolação, né? Uhum. Não que é, baseado em artigos científicos e estudos, não estudos observacionais, né, estudos bem robustos, né? Eu prescrevo bastante, tanto suplementação quanto fitoterápicos, né? Eu Uhum. manipulo também muita coisa em fitoterapia. E a parte de suplementação. É. Eu não sei se é fitoterápico, tá? Mas eu tô usando agora um negócio que tá na moda, o tal do Pepti Strong. O Pepti Strong. que é Pepti Strong? Olha, eu vou te É, falar que eu virei um modista disso aí, mas eu gosto. para mim É a funcionou proteína muito, é a proteína da soja. para mim funcionou muito bem, mas ele vende como se fosse uma proteína produzida por inteligência artificial, né? Sim, sim, É isso mesmo? sim. É uma proteína criada através de inteligência artificial. É excelente. Eu prescrevo também. E assim, os estudos também mostram que agora antigamente eu só manipulava ela, né? Agora Aham. já está vendendo você consegue comprar pronto já. Ela, além de ela fazer um aporte proteico, ela também, ao longo prazo, ela te dá mais força para treino.
né? Para quem usa com frequência. Uhum. E tem um horário. Ah, eu tô a minha consulta agora. Tem um horário certo, toma ela? Engraçado, ela eu prescrevo logo após o treino. Fez o treino? Eu também eu faço isso, Logo após o eu faço treino. após o treino. Eu vou te falar que eu senti, eu não sei se foi psicológico, que foi, mas eu senti um benefício Até porque o efeito placebo também funciona, né? Sim. bem interessante dela, e exatamente o que você falou, assim, em ganho de força e Sim. recuperação. Recuperação muscular, exatamente. Eu tenho, e assim, já usei whey, já usei tudo, mas o whey eu não senti a mesma Mesma coisa coisa. que Com ela. recuperação muscular. Mas você associa com whey ou não? Ou não precisa? E aí depende quantas proteínas a pessoa está tomando ao longo do dia. Se a pessoa já tem uma ingesta normal de proteína, você não Não, associa não tem isso, né? necessidade. Às vezes eu posso colocar junto com carboidrato. Às vezes é um intratreino que a pessoa vai dali para um outro lugar e precisa de um carboidrato para seguir para um próximo exercício. Uhum, E aí eu misturo com alguma outra coisa. Às vezes só com aminoácidos, não precisa do whey. Você pode fazer um amino, botar só aminoácidos essenciais. uhum. Então, Depende do que a pessoa espera naquele treino, né? exato. E, e, e do ponto de vista de alimentação intra-treino, né? A gente vê que e isso também é outra coisa interessante, essa geração 40 a mais, né? Começou a fazer esporte de longa duração, né? Você vê pessoas mais velhas, vamos chamar assim, fazendo ciclismo, fazendo Ironman, fazendo maratona, fazendo Com etc, né? certeza. E são treinos muito longos, né? Existe um preparo nutricional para isso, e também se existe uma estratégia sua para alimentos como é que ou fórmulas, ou enfim, sejam manipulados intra-treino? Sim, tem pré-treino, intratreino. E aí depende o quanto a pessoa vai treinar, tempo, intensidade, objetivo, né? Depende tem muitas variáveis aí de Uhum, objetivo das pessoas, mas assim, o praticante de atividade física de uma forma geral, o intratreino, dependendo do tempo, da duração, né, do treino. Muitas vezes você tem que entrar com hidroeletrolítico, né, para repor minerais. uhum. É, você repõe carboidrato, né, que geralmente é o que nos dá energia, né, a reposição de carboidrato, misturado com hidroeletrolítico. Tem também a beterraba, né, que é um vasodilatador natural, que ajuda também na performance. Então, essa área da performance aí é vasta em suplementação. A beterraba também já usei. O resultado Ela provoca uma vasodilatação e te dá o, um resu, bem-estar muito o grande. resultado é bem legal, Bem, né? bem. Bem Te legal. causa um bem-estar, né? E pelo bem-estar você acaba performando melhor, né? Uhum. E você falou, gosta de exercício, você pratica o quê? Assim, eu sou aquela amo musculação, que eu falo que musculação é a salvação da mulher e do homem, mas como eu atendo majoritariamente as mulheres, né? 40 a mais, então eu falo, não tem conversa, tem que fazer exercício de força. Sem músculo, a gente nem começa a conversar. Então, musculação e corrida, que é o que eu adoro Você gosta de fazer. correr? Adoro correr. Mas você corre maratona, essas coisas? Não, não, eu sou a corrida solitária mesmo, por bem-estar físico, emocional. Para mim, a corrida é maravilhoso. E é legal que a corrida é um dos esportes. É, as pessoas hoje em dia extrapolam, né? Mas é um dos esportes mais baratos que tem, né? Porque não. Democrático É também. isso. Mas hoje em dia, esse negócio de tênis e tudo, tem gente que compra milhões e milhões de tênis, né? E você corre há quanto tempo? E pratica esse exercício há quanto Ah, tempo? eu corro há muitos anos. Eu tenho lembrança minha nova, correndo Você é assim. nova. Correndo. Eu corro. Agora eu tô numa fase só, corre aquela a lagoa mesmo, e corro na esteira e já estou satisfeita. Mas já teve tempo assim de fazer longos. Nunca fui maratonista, mas meia eu já fiz. Mas não tenho a pretensão, não. Não tenho a pretensão de correr meia maratona. É literalmente para poder praticar minha atividade, ser feliz, porque eu adoro corrida. E é isso. E isso é legal porque você trabalha com isso, longevidade, né? Qualidade de vida, né? E eu sempre falo o seguinte, a gente tem que vender o que a gente é, né? A gente tem É. que inspirar pessoas, É né? a Não, honestidade intelectual, né? exatamente, exato. Ter comentado isso comigo no começo. Então a gente não pode fazer uma coisa diferente do que você está propondo para os Exato, outros, né? exato. Isso tem que ter uma identidade, né? Até para poder ter. é, Na hora que o paciente está na sua frente, né? E você fala. E a pessoa, mesmo eu sendo nutricionista,
as pessoas às vezes chegam e falam, as mulheres chegam e falam assim, ai, mas eu pratico musculação 2 vezes na semana, tá bom? Não, não tá bom. Quanto tempo? Aí eu falo, você vai à academia ou você treina? Que são 2 coisas diferentes, né? Ir à Exato. academia e treinar são 2 coisas diferentes. Você faz check-in na academia ou você treina de verdade? Falei, não, vamos aumentar isso aí. Então, eu sou. E me pedem opinião, né? Ah, quantas vezes você acha que eu devo treinar? Eu não passo, não prescrevo treino, porque não é da minha área, mas eu indico personal, eu indico profissionais, a gente tem sempre uma rede legal de contato para indicar, né? E a pessoa entra assim, sai da consulta, fora da parte toda nutricional ajustada, já sai, ó, você vai ligar para esse personal, você vai contratar essa pessoa, você vai contactar essa pessoa, e a pessoa passa um tempo, ela muda o estilo de vida totalmente, que isso para mim é o mais legal. Transformar a pessoa, né? Nossa, isso aí é sensacional. E nesse esse público seu, você ainda atende muita obesidade? Muita, muita. E você acha que essa obesidade no Brasil ela é relacionada ao sedentarismo ou é uma dieta ruim? Vivemos um mundo obesogênico, onde a indústria alimentícia não ajuda. Cada vez mais os ultraprocessados, industrializados, a falta de tempo faz com que as pessoas começam a consumir mais produtos industrializados pela falta de tempo e não cozinha. E toda a parte metabólica também, né? Genética, comportamental. A obesidade é uma doença que precisa ser tratada, né? E a maioria das vezes medicamentosa. É isso que ela comentou, interessante, que a impressão que eu tenho, né, é que com todo esse processo também de industrialização que você comentou, né, e da indústria, né, a gente tem uma oferta hoje em dia gigantesca de alimentos que são muito palatáveis, né? E talvez um grande desafio no teu dia a dia é transformar o arroz com feijão gostoso novamente, né? Exato. E são os alimentos hiperpalatáveis, né? Que é aquela tríade do açúcar, da gordura e do sódio, né? Tudo que tem muita gordura, açúcar e sódio é hiperpalatável. E a pessoa fica naquilo e é difícil sair daquilo, né? E os alimentos cada vez mais com essa tríade, que é o que vende, né? É o que É o vende. sorvete com caramelo salgado. É isso, e é o que vende. Então, é complicado. E quanto mais cresce a indústria alimentícia dos hiperpalatáveis, a obesidade vai crescendo junto. Isso mundial, não é só Brasil, né? Isso mundial. A oferta de comida é muito. Assim, o que mais me impressiona, né, não é, na verdade, a ausência de exercício. O que mais me impressiona realmente é a exposição que temos hoje em dia Total. por comida, né? E até nós, para tentar vencer, digamos isso, né? É difícil, né? É Porque difícil. qualquer lugar que você vai, tem um brigadeiro, tem um bombom, tem um chocolate, tem N coisas. E não que essas coisas sejam proibidas, né? Na Não. verdade, é a frequência e a quantidade, né? Claro, claro. A gente tem que ter. A nutrição, é o que eu falo sempre, a nutrição tem que ser leve. Não tem que ser, como você falou no início, né? 20 gramas disso, 3 colheres daquilo. Não é isso, nem é isso, porque nós também não fazemos isso. Né? Nós também não fazemos isso. O que a gente tem que buscar, que o interessante, é que às vezes no consultório, quando eu começo assim, olha, vamos comer um arroz, um feijão, um aipim. Ai, mas pode comer? Claro que pode, mas compra um monte de barrinha, compra alimentos industrializados. Não que eu sou contra, que eu sou contra alimentos industrializados, não, não sou. Também tem a falácia naturalista, né? Que tudo que natural é bom. Também não é assim. Então, tem muitos industrializados bons, mas majoritariamente a nossa alimentação tem que estar pautada em alimentos in natura. Comer arroz, feijão. E aí, quando eu prescrevo isso, a pessoa fica, ué, mas pode comer isso? Eu falei, claro que pode. Então, é legal isso lá no consultório. E eu coloco comida. Comida. E a pessoa, olha, eu estou comendo o dobro do que eu comia e eu estou emagrecendo. Eu falei, pois é, porque não adianta comer pouco. Você pode comer maior volume, mas comer bem. Então, as pessoas se confundem um pouco com isso. E isso, outra coisa que é importante nisso que ela comentou, é que é mais barato também. Exato. Comer arroz, feijão com frango grelhado é uma dieta super nutritiva, super boa, né? E é muito mais barato É, que você tá pensando em fórmulas, e, em e o in- shakes exato. e... Tem que ter isso também para facilitar nosso dia a dia, né? Para facilitar, mas a gente tem que ter sempre 2 opções. Eu sempre dou a opção da rua e a opção de casa. Quando você estiver na rua, na correria, você coma isso.
Quando você estiver em casa com mais tranquilo, que você consiga preparar para levar, você coma aquilo. Você tem que também ajudar, né, no dia a dia. Mas, majoritariamente, é comida. E o que acontece muito é que as pessoas, assim, onde eu vejo que as pessoas pecam muito é na organização e planejamento. As pessoas não se planejam, não se organizam. E aí encontra na rua, come qualquer industrializado que tiver. Qualquer besteira, né? Exato. Isso é verdade. Não se, quem tá de dieta, não se planejar é a pior coisa que tem, né? Porque, Pior. porque a fome vem, né? É claro, isso aí é certo. A fome vai acontecer, né? E, e você falou das barrinhas, né? E as pessoas são viciadas em achar que a barrinha resolve. E quem já vivenciou isso, como eu vivenciei de comer muita barrinha, né? A barrinha não mata a fome de jeito nenhum. Exatamente, né? Entendeu? Aquele conceito de muito volume e densidade energética, né? Quer dizer, é um alimento que tem, isso nem é alimento, é um produto alimentício, né? Ele nem é um alimento, ele é um produto alimentício, aonde ele tem pouco volume e alta densidade calórica. Então, ele não nos traz saciedade. Ao ponto que, no momento que você come comida, você consegue comer com mais volume, ou seja, te traz mais saciedade, com menor caloria, com menos caloria. Então, fora nutrientes, vitaminas, minerais, um boom de nutrientes que você ainda tem com a comida, né? Fora o prazer de você sentir que está comendo, né? Quando você come uma barrinha, um shake, ou seja, que você não tem esse prazer assim, Não, almocei, jantei, fiz sim. a minha refeição, né? Você acha, tô comendo alguma coisa aqui para poder dar o horário que eu tenho que comer, né? Matar a fome, né? Exatamente, mata a fome, né? E um tema que também tá em alta aí na nutrição, né? A gente tá vendo aí sempre no Instagram, na mídia toda, esses alimentos agora que estão sendo considerados, vamos chamar assim, de veneno, sendo abolidos, né? Que são esses Doritos e M&M's e etc. Né? São algumas reportagens que alguns países proibiram, né? Sim. E isso. Como é que tá essa? Você sabe como é que tá essa situação aqui no Brasil? Então, foi o que eu falei, né? Os alimentos hiperpalatáveis, né? A mistura de sódio, açúcar e gordura. Uhum. Nós tivemos uma mudança da legislação, já tem 2 anos, né? Com os rótulos, né? Nos informando, né? Excesso de gordura saturada, excesso de sódio. A gente já tem aquelas informações, aquela lupazinha, né? Que agora Sim, tem agora tem branquinho, né? No Exato. cantinho. Isso aí é recente, tem 2 anos que foi implementado aqui no Brasil. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Então, são alimentos que não nos traz nada, né, de nutrientes, nada. É um, Não nos é, fornece nada. é um passatempo mesmo. É um passatempo bem Perigoso. calórico e bem calórico e que não nos traz saciedade, associado a doenças como você começa a ter com excesso de glicose, hemoglobina glicada, toda a parte metabólica fica comprometida, né? Com o excesso desse tipo de alimentos. E esses alimentos, alguns deles já foram abolidos mesmo de alguns países? Ou você sabe dizer? Eu não tenho certeza Não, absoluta, não. Vi algumas manchetes com não, relação não, a não isso. foram abolidos ainda. Nos Estados Unidos, agora há pouco tempo, mês passado até, o presidente ele trocou o açúcar, o nosso açúcar que nós temos aqui, que é o açúcar de cana, né? Lá é o açúcar da beterraba, eles usam açúcar da beterraba, e aqui é o açúcar de cana. O açucareiro, o açúcar de mesa mesmo Uhum. nosso, né? Ele estava querendo trocar o açúcar, mas por um outro tipo de açúcar. Açúcar por açúcar. Açúcar por açúcar, que na verdade dá a mesma coisa. Ele quer botar açúcar de cana também, Uhum. como se isso fosse mudar alguma coisa, e não muda nada. Isso que ela falou todo mundo que vai comer, às vezes comprar uma coisa diet ou light, ou seja o que for, né? Aí às vezes alguém fala assim pra você assim, não, isso aqui é melhor porque é açúcar demerara, isso aqui é melhor porque é açúcar de cana. Fala pra gente se isso É. tem diferença. Não, açúcar é açúcar, o que muda é o grau de processamento. Açúcar é açúcar, todos eles, em 1 grama, tem 4 quilocalorias. Nos Aí açúcar fornece. mascavo, É açúcar... tudo a mesma coisa, a mesma coisa. Chega os pacientes e dizem, eu tô com uma receita aqui bem legal, dá uma olhada. É com açúcar mascavo. Açúcar é açúcar, não importa. E isso é porque assim, tem alguns produtos que a gente vê vendendo na rua, né? E fala assim, não, pode comer isso aqui, é demerara. Aí eu falo até pro meu filho assim, filho, isso é açúcar. É, Não é é, diferente de... é. É um açúcar normal.
exato. E tem também o que eu falei, né, dessa indústria da falácia do naturalismo, que tudo que está escrito natural ou que está escrito orgânico é bom. Também não é assim. O açúcar é natural. O açúcar vem E da. é orgânico. Exato! Então, isso não quer dizer nada. Também tem industrializados, a gente pode não botar também os industrializados todos no mesmo balaio, né? Tem industrializados bons também, tá? A indústria também, hoje em dia, faz industrializados bons, que você olha o rótulo e tem 2, 3 conservantes que são que tá tudo bem. O legal é você realmente analisar rótulo, saber analisar rótulo, né? Que é uma coisa que eu adoro. Mas saber analisar rótulo, isso é uma coisa assim interessante. Então, dá uma dica aí pra gente. Eu não sei se você vai conseguir responder, mas existe alguma IA dessa, assim, que analisa rótulo, ou algum programa, assim, que você, tipo, escaneia o alimento Não, e te dá uma ideia só, tem muito a gente tem, a conservante, gente não tem. tem? Mas então, aí é que tá. Às vezes tem conservantes, mas eles não nos são maléficos. Nocivos, né? A gente tem o Desrotulando, né? Que é um Instagram, né? Um perfil bem legal chamado Desrotulando. É um trabalho bem bacana. Mas é o que eu falo. Às vezes está escrito lá, contém 3 aditivos. Mas muitas vezes esses aditivos não nos fazem mal. Hum, Entende? Pode ser aditivos bons, né? Sim, sim. Conservante. Tem uns conservantes que não nos fazem mal. Então, nem sempre por ter aditivos químicos são ruins. A indústria também não está. A indústria de alimentos também, eles têm que usar também de artifícios para poder manter prateleira, manter armazenamento, né? Então, nem todos são ruins. É o que eu falo assim, um conservante pode ser azeite. Você botar um alimento dentro do azeite, o azeite é o conservante, não é Exato. isso? No azeite tem vitamina E para não oxidar, e a vitamina E é um bom conservante. Tem conservantes que são antimicrobianos. Nem todos são ruins. Não quer dizer que tenha conservante que é ruim. Não quer, entende? Não quer dizer Uhum, que é, todo aditivo químico é ruim. E também não quer dizer que tudo que é natural é bom. exato. Por isso que a gente tem que ir para onde? Para Para nutricionista, nutricionista. para poder orientar o que é bom e o que Exato, é ruim, né? exato, exato. Mas de uma forma geral, eu gosto sempre de perguntar isso porque eu acho que acalma o coração das pessoas, né? Se você comeu a comida do brasileiro, como eu Sim, falo, o nosso arroz, o feijão e carne, é saudável, né? É bom, não é isso, né? é bom. Sempre tendo que agregar vegetais, né? O brasileiro tem um baixo consumo de fibra. Então, essa alimentação é ótima. Feijão é um alimento, eu falo que é um alimento rei. É um alimento completo, com fibra, proteína, carboidrato, é um excelente alimento. Ele precisa até do arroz para poder fazer a junção aí do grupo todos os aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que a gente precisa obter da alimentação. Mas nós precisamos de fibra. O brasileiro come pouquíssima fibra. Não temos vegetais. Sempre o prato, como é que é aquele prato, né? É a carne, o frango, arroz, feijão, a farofa, certo? Isso. E muitas vezes até macarrão. Tudo junto no mesmo prato. O brasileiro Não é o é? único povo do mundo que come feijão com macarrão, né? Exato. Aí você vê E aquele adora, prato né? e gosta, é. E aí aquilo faltam os vegetais, né? Legume, verdura. E é um povo que. Nós somos um povo que consumimos pouca fibra. E essa questão que você falou é uma questão interessante, fibra, né? Eu já andei lendo sobre isso, mas parece que, no geral, o que eu achava que tinha muita fibra quase não tem fibra, não é isso? Como que? Tipo, comer alface, comer salada verde, e fala assim, não tem fibra nenhuma Tem isso aí. O pouquíssima que que tem fibra. fibra? Aí me falaram assim, que tem muita fibra. Chia. É verdade isso? Não, chia tem fibra, mas chia tem fibra, é um excelente alimento. É um alimento funcional. É um excelente alimento. Mas além da fibra, além da chia, feijão é um alimento que tem fibra. Os grãos integrais têm fibra. Os vegetais, os legumes têm muita fibra. As cascas, as frutas têm fibra. Então, inserir legumes é o básico, né? Que Uhum. parece tão básico, mas as pessoas não fazem. Que é legumes, verduras e frutas. E legumes, me corrija também que você vai para todo mundo saber direito. Os tubérculos estão dentro da terra, né? Exato. Onde eles têm uma maior quantidade de carboidratos. E os legumes estão fora da terra, não é Exato, isso? Que exato. é como se fossem frutas, não é isso? Os legumes, porque eles nascem em pés, não é isso? Mais ou menos. Isso, isso. É. Os legumes, quando eu falo, são. Nossa, tem uma infinidade aqui, né? Abobrinha, berinjela, repolho, quiabo, vagem.
abobrinha, já nem sei se eu falei. Couve-flor, 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 brócolis. brócolis, Então, tudo isso é rico em fibra. tudo é rico em fibra. Né? E sem esquecer dos folhosos verdes escuros também, que eu sempre incluo na dieta das minhas pacientes, né? Os folhosos verdes escuros. Né? É, rúcula, espinafre, um excelente alimento. Eu sempre, as pessoas, às vezes, não sabem inserir esses vegetais na dieta. Aquele ovinho básico de manhã, coloca um espinafre em cima. É, corta um alho poró, coloca dentro do espinafre, junto com ovo. Você já insere vegetal logo pela manhã. Isso ainda traz saciedade. Fora, né, vitaminas e minerais, ainda traz saciedade. Então, tem como você ir inserindo de uma maneira simples na dieta, no dia a dia, esses vegetais. E outra dica importante, ela falou dessas fibras, né? Nos Estados Unidos tem um grande índice de câncer do cólon, no intestino grosso. Por quê? Lá eles não comem isso, não comem fibras. Não, Muito pouca fibra. Então, a fibra é considerada um preventivo para essa sim, patologia. É sim, importante porque ela regula muito bem o ritmo intestinal, né? total. E além de ser um excelente, fibra é excelente para toda a saúde intestinal, a parte também toda metabólica do colesterol, você tem uma ajuda muito grande também com a presença da fibra. Porque ela inibe essa absorção. O que que Isso, ela faz? exatamente, ela retarda a absorção. E a fibra você prefere Fibra solúvel, né? antes? Porque, por exemplo, eu tenho um hábito de comer salada, legumes separados, e depois eu como carboidrato com a proteína. Assim, é um hábito meu. A ordem, né? Isso. Existe uma ordem que mude? Ou isso é coisa da minha cabeça? Não, eu pratico isso. Eu pratico e Você prescrevo vai no também. verde e depois. Primeiro os legumes, né? Primeiro os vegetais Uhum. e depois eu vou para a proteína, né? Carne, peixe, frango, ovos. E depois eu vou para a parte de arroz e feijão, Ah, ou é? Você com uma proteína no meio? proteína logo em seguida da carne, porque são os alimentos mais acetógenos. É. Pra mim, eu já faço. Só muda um pouquinho, porque na minha cabeça, assim, a carne é mais gostosa. Aí eu Ah, dei. é tipo, Eu você deixa dei. o último para o final. Exatamente, o último pro Não, final. não, mas é bem interessante você comer primeiro os vegetais e depois você ir para a proteína e aí seguir para carboidratos. Ah, isso é uma dica que eu É uma dica boa. vou pegar agora para minha vida, fazer essa sequência. Então, deixa o carboidrato por último. Porque Exato. há uma tendência a comer menos carboidrato, é isso? Comer menos aquela quantidade, ou não tem nada a ver com isso, é só absorção? Não, exatamente, é pela absorção mesmo do carboidrato, porque muitas vezes você, quando coloca a fibra junto, a fibra retarda um pouco esse pico glicêmico. Uhum. Ele, não que você não vá ter, né? Porque é natural você fazer né? Você ter um pico pós-prandial, a glicemia sobe e você tem um pico insulinêmico também. É natural Uhum. pós-prandial, mas você diminui um pouco essa curva no momento que você mistura com a fibra antes. Essa fibra a gente está falando aqui, mas para quem tem questões digestivas, a gente tem que estar cuidando dessa fibra aí, né? Quem tem questões digestivas, eu já tiro o pé do acelerador um pouco com esses vegetais que eu estou comentando aqui. Então, Uhum. cada Cada um um. Nosso tempo está acabando, mas eu quero perguntar mais uma coisa para ela, que eu acho que também foi outro bom da nutrição e que já escutei coisas positivas e negativas, né? Quanto aos polióis, os xilitóis da vida, eritóis, doces com isso, qual é a tua visão a respeito disso? Você acha que é uma estratégia legal ou não? vai para a questão gástrica também. É um alimento que ele é um adoçante natural, né? O que eu estava falando, é um adoçante natural que pode causar desconforto gástrico. Ele causa desconforto gástrico em muitas pessoas, mas de fato ele é baixo em caloria. Então, em algumas preparações, você usar o xilitol, se a pessoa não tem nenhuma questão gástrica e não sente desconforto, porque ele causa gases, ele é um excelente alimento para poder substituir o açúcar. Ele é um bom substituto, é. Hoje em dia a gente Sim, tem várias opções assim, interessantes aí enfim, em lojas, etc, de sorvetes com adoçados com ele, né? Que eu acho que eu tomo bastante, né? Eu gosto bastante e eu acho que é uma opção muito é. A legal, né? stevia é o melhor, né? Assim, Stevia é stevia, melhor, tomatina, sim, mas o poder dele de doçura é pequeno, né? exatamente. Então, os polióis são bons, mas é o que eu repito, né? Não pode ter desconforto gástrico, Uhum. porque eles fermentam, né? Eles são fermentáveis.
Então, mas no ponto de vista de adoçar e de causar algum problema à saúde, não. Mas se você fosse optar por um, seria o stevia. Meus pacientes que estão assim, desmamando de cafezinho com açúcar, Uhum. eu começo com o xilitol, né? Ou eritritol. E se fala assim, eu não me senti legal, e aí a gente vai para stevia. Stevia é melhor, é sempre a melhor opção. Eu vou dar então a dica pra vocês, hein? A melhor coisa do mundo é café puro. Ah, concordo, eu também Eu muito vou apuro há falar, muitos anos. eu amo café e no dia que eu comecei a tomar café puro, é outro café. Não tem É nada a outro. ver, não tem nada a ver com o café que você toma com açúcar, É, adoçante, seja for, né? mas você sabe que o café tem uma questão interessante, né, com açúcar. Muitas pessoas que tomam café com açúcar, eu brinco no consultório, não gostam de café. Porque o café é um alimento amargo. Se você pegar o café, o grão, e colocar na boca, é um alimento amargo. Só que nós estamos acostumados a, desde pequeno, estar com um alimento doce ou salgado. Todo alimento que foge para o azedo e amargo, a gente tem de colocar açúcar ou sal. Sim. Porque nós estamos acostumados a comer sempre doce e salgado. Então, muitas vezes o pessoal que toma cafezinho com açúcar está buscando doce, não está buscando café. Tá buscando a doçura, né? Exato, está buscando uma forma de comer um doce. E aí usa o café para comer um doce. Isso é bem interessante. E ela falou uma coisa interessante também, igual o chocolate, né? O chocolate não é cacau com açúcar, é açúcar com um pouquinho de cacau, né? Exato, por isso tem que ler também os rótulos. Hoje em dia o chocolate basicamente é um pouquinho de É. cacau Eu e o resto ensino é aos açúcar. pacientes: o primeiro ingrediente tem que ser cacau, depois aquela massa de cacau, depois vem o açúcar. Sempre vai ter o açúcar, mas o ingrediente, ele vai, né, para ensinar a ler o rótulo de maior quantidade para menor quantidade. Isso eu aprendi agora também. É, Então, sempre o que está na frente é é o que tem maior o que tem quantidade. maior prevalência naquele preparado, né? Exato. Então, um chocolate que seria bom é o que tiver menos ingredientes e que o primeiro ingrediente não seja o açúcar. Perfeito. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim. Conversei com a Ah, Elaine Klein. Foi um papo muito interessante. Quem tiver mais dúvidas, tiver mais algumas perguntas, ela vai tá o Instagram dela na bio aqui. Pergunta para ela, marca uma consulta com ela. Veja essa mudança de vida. Eu acho que é a coisa mais interessante é a gente mudar de vida para uma longevidade maior. Muito obrigado. obrigada a você.